Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui e eu quero ler a palavra do Senhor, Salmo de número 84, versículos 5 a 7, que diz: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece em Sião perante Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus queridos, este salmo, que é um salmo para os filhos de Corá, ele fala da felicidade daquele que habita no santuário do Senhor. O salmista, ele inicia. Importante dizer que este salmo é dividido em pelo menos 4 divisas. Dos versos 1 a 3 fala do desejo de estar na presença de Deus, onde o salmista ele chega ao ponto de dizer quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. E aí ele diz no verso 2: A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. No versículo 3, no verso 3, ele diz: Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si e para a sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui é importante lembrar que à época da lei de Moisés, no tabernáculo, que era dividido entre átrio, santuário e santo dos santos, somente os sacerdotes poderiam entrar no santuário e somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia adentrar ao santo dos santos. E o salmista, ele demonstra um desejo tão grande de estar na presença do Senhor, que ele diz, admirado, porque o pardal e a andorinha estão mais próximos, porque conseguem se aninhar junto aos altares do Senhor, né? E ele demonstra uma certa admiração, e é como se ele estivesse dizendo: eu queria estar no lugar do pardal, eu queria estar no lugar da andorinha, porque chega mais perto do altar de Deus do que o que eu posso. É necessário lembrar que havia esta limitação. É necessário lembrar que havia esta dificuldade e que aqueles que não fossem sacerdotes não poderiam entrar no santuário. Mas é como se o salmista estivesse dizendo: eu queria estar mais perto de Deus, eu queria estar na presença de Deus, eu queria estar junto aos altares de Deus. E ele demonstra isso no verso 4, quando ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Ele está admirando agora não mais o pardal e a andorinha, ele agora está admirando os sacerdotes. Ele agora está dizendo: felizes são os sacerdotes, porque eles habitam em tua casa. E por que isso? Aí ele diz: louvar-te-ão continuamente. É como se ele estivesse dizendo: estes homens têm um privilégio. Ah, como eu queria poder estar diariamente na casa do Senhor. Como eu queria estar frequentemente na casa do Senhor. E ele, muito provavelmente, não se tratando de alguém que estivesse em Jerusalém, ele diz, porque o Salmo ele é como se estivesse falando da jornada de um peregrino em direção a Sião. E o desejo de estar em Sião, o desejo de estar na casa do Senhor, ainda que limitado ao átrio, ainda que não podendo entrar no santuário, mas ele diz: a minha alma mesmo assim desfalece pelos átrios, pelos teus átrios. A minha alma desfalece por estar na tua presença, mesmo que eu não possa ir mais além. A minha alma desfalece por estar junto de ti, ainda que eu não possa
chegar um pouco mais perto. É como se ele estivesse dizendo isso. E este peregrino em direção a Sião, anelante por estar na casa do Senhor, desejando estar ao menos nos átrios, desejando chegar apenas ao átrio. Mas este homem, ele que admira até os animais que podem chegar mais perto, e que admiram aqueles que podem entrar no santuário, que podem ir mais além. Este homem agora diz no verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Ele caminhando em direção a Sião e tendo a sua jornada aplanada por Deus, o seu caminho traçado por Deus. E ele diz: bem-aventurado aquele que se fortalece em ti. Como está em Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E trazendo para a nossa realidade hoje, somos bem-aventurados quando nos fortalecemos no Senhor. Somos bem-aventurados quando os nossos caminhos são aplanados por Deus. Somos bem-aventurados quando Ele dirige os nossos passos. Ele direciona toda a nossa jornada. Diz Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É importante lembrarmos que não há mais esta limitação para nós. Hoje, Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. E nós podemos, com intrepidez, adentrar a presença de Deus. Nós podemos, com confiança, entrar na presença do Senhor. Hoje, nós não precisamos peregrinar para estar na presença do nosso Deus. Nós somos igreja, nós somos sacerdócio real. E hoje, esta realidade dos versos 1 a 4 é muito melhor para nós e somos muito privilegiados quanto a isso. Porque hoje o Senhor habita em nós. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, como está descrito na palavra do Senhor, como está descrito nas sagradas escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 Timóteo 3, versículo 15, na parte B, que diz que a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então hoje não precisamos peregrinar para cultuar a Deus. A mulher samaritana, ela perguntou a Jesus qual era o lugar de adoração, se era em Samaria ou em Jerusalém. E Jesus, de fato, ele diz que até então seria Jerusalém. Mas agora vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os adoradores de Deus o adorem desta forma. Adorar em espírito, adorar na dimensão dele, porque Deus é espírito. Adorar, uma adoração espiritual, não pode ser uma adoração carnal, não pode ser uma adoração meramente emotiva, meramente emocional, meramente emocionalista. Não pode ser também uma adoração carnal. E em verdade, porque não pode ser uma adoração falsa, tem que ser uma adoração verdadeira. Adora-se a Deus em espírito e adora-se a Deus em verdade. E por isso a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. De formas que hoje somos privilegiados, porque hoje nós somos a igreja do Deus vivo. Falamos aqui no culto passado que Jesus Cristo, ele criou, ele
comprou, ele edificou e ele nominou a igreja como sendo dele, é minha. E a igreja é composta por todos os salvos na face da terra, de formas que, para prestar culto a Deus, não precisamos mais de peregrinações. É importante dizer que isso aqui não é uma vantagem para os desigrejados, porque a igreja sempre congregou, e a Bíblia manda que a igreja congregue. Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está voltando, e a palavra de Deus nos exorta com muita seriedade, muita gravidade, a que congreguemos. A igreja precisa estar unida, reunida e congregando. Mas é importante nós entendermos que o culto a Deus não é um mero ritual religioso. E nós podemos prestar culto a Deus sem necessariamente estar no templo desde que estejamos reunidos em o nome de Jesus. Isso não é nenhum salvo-conduto para as individualidades, porque não cabe individualidade na igreja. A igreja é o coletivo. A igreja são os chamados para fora. A igreja são os lavados e remidos no sangue de Jesus. A igreja é um povo, e a igreja jamais é retratada na individualidade. Mas, meus amados irmãos, temos privilégios em relação a este salmista, que anelava estar no átrio e nem sempre podia, e que admirava o pardal e a andorinha, que poderiam chegar um pouco mais perto e construir ninhos perto ali no santuário. Ou que admirava e dizia quão felizes são aqueles que entram, louvado seja o nome de Jesus, para oficiar no templo. Quão felizes são aqueles que adentram ao templo, porque estes podem louvar-te continuamente. Hoje nós somos bem-aventurados em relação a estes, porque o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. E diz a Bíblia Sagrada, pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus Cristo foi rasgada, assim como o véu foi rasgado. Jesus, ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. E diz a palavra do Senhor no Salmo 10, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, nós fomos justificados, tornados justos, não por nossa justiça própria, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. E pela fé nele, nós podemos entrar no santuário pelo seu sangue. Nós podemos adentrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus, quando estava na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Aquele véu que representava algo que o salmista apenas admirava. E o seu coração ardia, porque é como se ele estivesse dizendo: eu gostaria de entrar, mas não posso. Mas hoje o escritor aos Hebreus nos dá uma boa notícia. Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Agora nós podemos entrar na presença do Senhor. Agora nós podemos, porque o Senhor Jesus Cristo nos limpou. Nos limpou. E porque Ele nos limpou, e porque Ele nos justificou, e porque Ele nos santificou, e porque Ele rasgou o véu que separava, agora nós podemos adentrar com inteira confiança no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu repito, irmãos, nós somos privilegiados em relação a este salmista. Mas ainda há um caminho para nós. Ainda há um caminho para nós. Porque se ele estava narrando a trajetória de um peregrino em relação a Sião, nós que somos igreja, habitação de Deus, morada do Senhor, do Espírito Santo, ainda estamos caminhando para Sião, a Sião celeste. E aí eu volto para o Salmo 84, especificamente os versos 5 a 7 agora, aonde ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Aí a trajetória, a jornada, já lemos esse texto. Mas o verso 6 diz: o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Irmãos, o vale de Baca significa vale de choro ou vale de lágrimas. O vale de Baca representa uma terra seca. E aqui vai uma palavra para mim e para a sua vida. Ninguém pense que na caminhada para Sião celeste não terá caminho de Baca, vale de Baca. Tem vale de Baca. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12: e também os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E por isso eu repudio, em o nome de Jesus e com a autoridade que a palavra de Deus nos dá, eu repudio a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, porque nós também somos sujeitos a dificuldades. E assim como este salmista anelante em ir a Sião, nós que estamos anelando pela Sião celeste, nós que estamos anelando pela nova Jerusalém que João viu e que disse que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido, nós que desejamos esta Sião e que estamos caminhando para lá, fortalecidos em Deus e com nossos caminhos aplanados pelo Senhor, como já lemos no verso 5, nós precisamos ter serenidade e entender que o vale de Baca faz parte da jornada. Este vale que ele retrata, ainda que eu não saberia dizer especificamente se tratar, não há consenso, se era um lugar específico ou se ele estava falando figurativamente. Mas é fato, o significado. E aí eu pergunto a meus irmãos, como é que pode, voltando ao texto, um vale de sequidão se tornar fonte? Eu vou repetir a leitura. O qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. A chuva aqui fala da providência de Deus. Mas como pode um peregrino que passa pelo vale de Baca transformar o vale de Baca em fonte? O qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte. Amados irmãos, nós só damos o que temos. É como se o salmista estivesse dizendo: eu não estou preocupado com os sofrimentos de agora. Eu estou preocupado em chegar à casa de Deus. Eu estou preocupado em chegar à morada de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
O apóstolo Paulo está dizendo: ei, eu aguento o vale de Baca porque eu estou caminhando para Sião. Eu aguento as aflições desse tempo presente porque elas não são nem comparáveis à glória que eu vou receber no céu. A glória que vai se revelar a mim, que em mim vai ser revelada no céu. O céu é tão grande, o céu é tão majestoso, o céu é tão glorioso, que vale a pena passar pelo vale de Baca. E quando nós olhamos para o céu, e o Senhor manda chuva no vale de sequidão, é a providência de Deus. Jesus, ele disse, e não deixou ninguém enganado, ele disse: no mundo você terá aflição, crente. Jesus, ele disse: vão falar mal de você por minha causa. Jesus, ele disse: vão te odiar por causa do meu nome. Jesus, ele disse: vão te entregar por causa do meu nome, vão te perseguir por causa de meu nome. Nós sofremos, o povo de Deus sofre perseguição de toda sorte. E a palavra do Senhor nos diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Jesus, ele também prometeu: eu não vos deixarei sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo: no vale de Baca tem providência. No vale de Baca tem a minha presença. E no vale de Baca você pode se alegrar. Não é para se alegrar por causa do vale, é para se alegrar por causa de Sião. Ei, eu estou caminhando para Sião. E se eu estou caminhando para Sião, vale a pena passar pelo vale de sequidão. E passarei alegremente, porque sei que não estou só. Sei que o Espírito de Deus está comigo, aplanando o meu caminho e me fortalecendo. E sei que vou encontrar com meu Jesus quando chegar em Sião. Nós também, ainda que sejamos privilegiados, mas nós também estamos na nossa peregrinação. A peregrinação do salmista é um tipo para a nossa realidade, assim como a jornada do povo no deserto era um tipo para nós. Nós estamos na nossa jornada. E ele segue dizendo: vão indo de força em força, verso 7. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Vão indo de força em força. A igreja, ela não está aglutinada em uma só região da terra. A igreja é composta por todos os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus ao redor do planeta. Então tem crente no Japão, tem crente na Coreia do Sul, tem crente na China, tem crente no Brasil, tem crente nos Estados Unidos. Aqui na nossa Lagoinhas tem crente em todos os bairros. Mas o texto está dizendo: ei, todos eles estão caminhando para Sião. E vão indo de força em força. E a Bíblia diz em Hebreus 11:34 que os heróis da fé, que são testemunho vivo para nós, porque o escritor aos Hebreus, quando ele termina o capítulo 11, ele entra no 12, e é importante entender que essa separação de capítulo e versículo veio depois, então ele está sequenciando o texto. Ele está dizendo: portanto, nós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando dos heróis do capítulo 11. Aquelas testemunhas, aquele testemunho que eu acabei de dizer, aquele testemunho que eu acabei de falar, falei de Abraão, falei de Noé, falei de Raabe, falei de Moisés. E nós que estamos rodeados por todas essas testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E no verso 34 de Hebreus 11, uma das coisas que me chama mais atenção é quando ele diz: da fraqueza tiraram força e na batalha se esforçaram. Como eu posso tirar força da fraqueza se a fraqueza é a ausência de força? Aí eu me lembro de Paulo, quando orou e pediu a Deus: tira de mim este espinho na carne. E o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque é quando eu estou fraco
Aí é que eu estou forte, porque Deus me fortalece na minha fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E por isso o peregrino que está caminhando para o céu, ele vai caminhando de força em força, de fé em fé, de glória em glória. E aí o texto diz: cada um deles aparece perante Deus. E diferente daqui, nós também apareceremos, cada um de nós, diante de Deus. Mas com uma diferença: entraremos todos juntos no céu. Entraremos todos juntos no céu. Mas cada um de nós comparecerá diante do nosso Deus. E nós o veremos face a face quando ele diz: cada um desses peregrinos em Sião aparece perante Deus. Perante, de frente, diante de Deus. Aqui ele está falando figurativamente. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:12 que nós efetivamente estaremos frente a frente com o nosso Deus. Diz o texto, 1 Coríntios 13:12: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Meus amados irmãos, nós estamos numa jornada em que precisamos olhar para onde estamos indo e nos alegrar em Deus. E que o nosso coração deseje ardentemente estar no céu de Deus. Jesus está voltando e não somente o veremos face a face, mas seremos semelhantes a Ele. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Deus limpará nossos olhos. Sabe este vale de Baca? Esse vale de lágrimas, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Receberemos uma coroa. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Comeremos da árvore da vida. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Comeremos o maná escondido de Deus e receberemos uma pedra branca. Receberemos vestes brancas e o nosso nome será confessado diante de Deus. Apocalipse 3:5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Assentaremos no trono com ele. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, meus amados irmãos, nós nos compareceremos diante de Deus, assim como o salmista ele falou. E o salmo conclui com um pedido do salmista, versos 8 a 11, que é o pedido dele de estar na presença de Deus. E aí ele diz, no verso 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ele, mais uma vez, ele falando na sua limitação, e mais uma vez eu repito quão privilegiosos nós somos, porque nós não adentramos somente até o átrio, nós não ficamos somente na porta, mas nós entramos na presença de Deus. E para finalizar, no verso 12, ele diz: bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança.
Confiemos em Deus. Confiemos neste que nos fortalece. Confiemos neste que nos sustenta quando passamos pelo vale de Baca. Confiemos neste que vem aplanando o nosso caminho. Confiemos neste que nos sustenta, que nos fortalece. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe. Oremos em nome de Jesus. Santo e admirável Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença. Meu Deus amado, e te pedimos, conduz-nos nessa jornada, nessa peregrinação, em direção a Canaã celeste, em direção a Sião celeste. Meu Deus amado, que o vale de Baca não nos entristeça, que o vale de Baca não tire a nossa fé, a nossa paz, mas que passemos alegremente por ele, confiando em ti, fortalecidos em ti e olhando para ti. Te pedimos agora nesse momento de dificuldade, em que o mundo inteiro está passando, guarda os teus servos. Te pedimos de uma forma especial pelos profissionais dos serviços essenciais, meu Pai, aqueles que têm que trabalhar. Te pedimos pelos profissionais da saúde, te pedimos pelas autoridades constituídas, os profissionais das empresas de água e saneamento, de energia elétrica. Te pedimos, meu Deus amado, pelos profissionais da segurança pública. Te pedimos pelos funcionários dos supermercados, dos serviços essenciais diversos, meu Pai, que o Senhor possa guardá-los, porque eles estão nesse momento, literalmente, carregando as cidades, meu Deus amado, com o seu trabalho, com o seu empenho. Meu Deus bendito, mas sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por isso te pedimos, guarda-nos, meu Deus amado, nos sujeitamos à tua soberana vontade, e te pedimos, o Senhor que é bom, e a tua palavra diz que o Senhor é benigno, até com os maus ingratos. Te pedimos, perdoa os nossos pecados e nos ajuda em nome de Jesus. Amém.